Então, como diagnosticar, como avaliar esse bruxismo? Normalmente, na primeira consulta, você orienta o paciente a observar ou perguntar se o companheiro, se foi, por exemplo, criança, você pergunta o pai, ou se foi marido e mulher, pergunta o companheiro que dorme, para saber se o paciente está fazendo movimentos mandibulares ou está fazendo sons mandibulares de apertar, de ranger os dentes, que isso esse autorrelato já pode ser um possível diagnóstico de bruxismo. Então esse autorrelato é importante. Às vezes a gente orienta o paciente volta 1, 2 semanas depois e confirmando aquilo que você orientou lá nessas orientações da consulta inicial. Então esse autorrelato é importante, tá? Ou do companheiro ou às vezes do próprio paciente. Ah, doutor, eu acordei de madrugada e observei que eu estava assim, ó, travado. Então isso é um autorrelato de bruxismo. De bruxismo de apertar, né? O bruxismo do sono, ele pode ser ou apertar ou ranger, como eu já falei, que é o bruxismo cêntrico e excêntrico. Relembrando, o bruxismo cêntrico aperta e o excêntrico range. Então, o paciente pode ter tanto o cêntrico quanto o excêntrico, ou pode ter um dos dois. Você sabe que quando você tem um bruxismo excêntrico, quando você range os dentes, você tem desgastes mais acentuados, mais visíveis na superfície oclusal e incisal dos dentes. Agora, quando você aperta, os desgastes mais excessivos são aonde? Vocês já pararam para perceber? Quando você tem uma força atuando na incisal ou na oclusal de algum dente, essa força é distribuída ao longo do eixo do dente. E essa força é dissipada aonde? Lembra daquela história que a gente fala que a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Qual que é o lado mais fraco do dente? É a região de cemento. É a região entre esmalte e cemento, ou seja, na junção cemento-esmalte, que é onde? Que é onde você tem aqueles desgastes excessivos, e aqueles desgastes excessivos em forma de abfração, de abrasão, na maioria das vezes abfração. Então esses desgastes excessivos pode ser um bruxismo cêntrico, um bruxismo de apertar os dentes. Uma outra coisa para você diagnosticar o bruxismo do sono é você observar clinicamente. Você tem algumas alterações clínicas intrabucais que você consegue ter uma probabilidade maior do paciente ter bruxismo. A gente sabe que pela deglutição o paciente pode ter algum desses sinais também, mas quando você consegue ver, por exemplo, a língua com a marcação dos dentes, as bordas das línguas todas marcadas, todas denteadas, a língua fica exatamente com esse formato denteado, o formato da oclusão ali, da máxima intercuspidação. Ou a própria bochecha fica com aquela marcação, realmente no meio da bochecha, aquela marcação dos dentes ali. Tudo isso é característica que o paciente está apertando esses dentes durante o sono. Outra coisa que às vezes você percebe é uma linha branca, esbranquiçada no meio da bochecha, na superfície interna, que a gente chama de linha alba. Então, são outros sinais clínicos de bruxismo. Os desgastes, aquelas facetas de desgaste que eu falei na superfície oclusal e incisal, você pede o paciente para fazer movimentos de lateralidade e você observa a faceta de desgaste, que uma faceta une na outra. Por exemplo, o canino, o canino superior e inferior, aquelas facetas se encaixam. Então, é sinal que o paciente está arranjando esses dentes. É o momento de intervir. Ou o paciente está com aquela dentina já exposta, ou seja, desgastou o esmalte todinho na incisal dos dentes e está com a dentina toda exposta. E você quer fazer um trabalho restaurador e ele começa a fraturar. Então são intercorrências, são sinais que alguma coisa está errada, que o paciente está apertando ou está arranjando esses dentes. Então, autorrelato e avaliação clínica são possíveis diagnósticos de bruxismo. O que normalmente consolida que fecha o diagnóstico, que a gente considera padrão ouro para diagnosticar bruxismo, é a polissonografia. A polissonografia é um exame que o paciente dorme em uma clínica e é avaliado nesse paciente a quantidade de vezes que ele apertou os dentes. Você tem uma monitorização audiovisual, ou seja, você capta sons do apertamento e capta vídeos do apertamento para ter a comprovação que o paciente está apertando ou se está arranjando os dentes, a quantidade de vezes que o paciente está fazendo que está tendo esses episódios. A gente sabe que, por exemplo, o bruxismo do sono, ele acontece em torno de, no máximo, 15 minutos. Tá? Durante uma noite, ao todo, contando todos os episódios de bruxismo, o paciente faz no máximo 15 minutos. Se comparado ao bruxismo, por exemplo, em vigília, o bruxismo em vigília ele é muito mais
mais recorrente do que o bruxismo do sono. Então, o bruxismo em vigília, se você pensar, por exemplo, na DTM, ele é um fator de risco muito maior para desenvolver DTM do que o bruxismo do sono. Então, o bruxismo do sono é importantíssimo você ter uma polissonografia. É o exame padrão ouro para você confirmar realmente o bruxismo do sono. E, por exemplo, se você vai fazer principalmente uma pesquisa em pacientes que fazem bruxismo, que tem esse apertamento orangê, o ideal é que você faça essa polissonografia nesses pacientes. Nessa polissonografia, você também avalia a atividade elétrica dos músculos. Então, por exemplo, o paciente que tem uma atividade elétrica aumentada, ele tem uma maior apertamento. E o paciente que tem DTM, tem bruxismo, essa atividade elétrica é mais aumentada ainda, entendeu? Então, a polissonografia é muito interessante. Você fazer a medição da atividade elétrica durante esse exame, que a gente chama de eletromiografia. Então, a eletromiografia nada mais é do que você aferir a quantidade de atividade elétrica que os músculos da mastigação estão tendo. Então, tudo isso é avaliado em pacientes que têm bruxismo.